O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Notícias. Jornal das Duas com o Vasco Maldonado Correia. Vasco, o ministro Luís Neves, o ex-secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna e o presidente do Ciresp vão ser ouvidos no Parlamento no âmbito da polémica em torno da recente demissão de António Pombeiro. O número 2 da Secretaria-Geral do Ministério demitiu-se na semana passada, denunciava um conjunto de irregularidades na gestão do Ciresp durante a presidência de Luís Viegas Nunes. Ora, esta tarde, os deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovaram os requerimentos do Chega e da Iniciativa Liberal para a audição urgente do próprio António Pombeiro e também do Major-General Viegas Nunes, mas também do Ministério da Administração, do Ministro, aliás, da Administração Interna, no requerimento apresentado e aprovado da bancada liberal. Os deputados explicam que querem esclarecer as alegações feitas por António Pombeiro, onde constam acusações de favorecimento de conflitos de interesses e decisões eticamente reprováveis dirigidas ao atual presidente do Ciresp. Já é conhecida a identidade do quarto detido da Operação Emergente, chama-se Emílio Vázquez Blanco. Uma notícia Observador, depois de Duarte Moral, Ruth Reimão e Rui Pedro Nascimento, o quarto detido é espanhol, foi porta-voz do PSOE na Galiza, vive há vários anos em Portugal e tem uma empresa de comunicação de marketing político. Recebemos agora em estúdio o relator principal do Observador, Luís Rosa. Luís, boa tarde. Olá. Que ligações é que Vázquez Blanco tem ao Partido Socialista? Bem, estas ligações são importantes porque reforçam os indícios de que o Partido Socialista, a nível nacional, está a ser investigado no que diz respeito às relações comerciais que teve com algumas pessoas e, nomeadamente, este cidadão espanhol, Emílio Vázquez Blanco, que está radicado em Portugal há vários anos, trabalhou, isso é uma informação que nós vamos agora atualizar, precisamente neste momento estamos a atualizar na nossa notícia que está no site do Observador. Este cidadão espanhol trabalhou com o Partido Socialista em 3 eleições. Nós começamos por noticiar que tinha sido uma, mas entretanto descobrimos mais informação. Estamos a falar de 3 eleições e faturou ao Partido Socialista 351 mil euros. Porquê é que isto é relevante? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque a faturação destas eleições, que ocorreram entre 2017 e 2019, ocorreram precisamente num momento em que Duarte Moral era funcionário do PS e trabalhava no Partido Socialista na área das redes sociais, da comunicação e também da estratégia política. Por outro lado, esta empresa, a empresa de Emílio Vázquez Blanco, participa tão bem numa consulta prévia que foi feita da Junta de Freguesia da Misericórdia, liderada pelo Partido Socialista, que contratou a empresa de Duarte Moral. Ou seja, há suspeita da Polícia Judiciária de que essa consulta prévia terá sido manipulada, ou seja, as regras da contratação pública terão sido manipuladas. Porquê? Porque das 3 empresas que participaram, uma era de Duarte Moral, a segunda era da sua mulher, era a empresa da sua mulher, da mulher de Duarte Moral, e a terceira era de Emílio Vázquez Blanco, que, digamos, estava também a fazer ali uma espécie de número, ou seja, não estavam as 3 empresas a concorrer entre si, numa verdadeira concorrência, por isso serve uma consulta prévia ao mercado, mas sim a fingirem que estavam a concorrer e, portanto, terão combinado que a empresa de Duarte Moral seria a vencedora. Isso, obviamente, não é uma verdadeira concorrência. Portanto, há aqui uma suspeita de manipulação das regras da contratação pública. E, finalmente, não nos podemos esquecer que no comunicado que o Diabo Regional de Lisboa emitiu ontem, havia explicitamente a referência de que o Partido Socialista teria pago indevidamente, teria feito pagamentos indevidos a 2 pessoas. Ora, estes contratos que Emílio Vázquez Blanco tem com o Partido Socialista, segundo o que o Observador sabe, serão precisamente alguns destes pagamentos que estarão a ser investigados. E, por último, só para terminar, Emílio Vázquez Blanco é um político espanhol, ou seja, foi político em Espanha, na Galiza, no Partido Socialista Operário Espanhol, no PSOE, que é o partido espanhol irmão do PS português.
o PSOE que está neste momento envolvido em grandes problemas judiciais em Espanha, como sabemos, e portanto ele foi deputado e foi porta-voz do PSOE na Galiza. Há aqui também uma outra informação que trazes neste artigo relacionada com Filipa Laborinho, que está também envolvida neste caso e que já tinha sido, ou que já foi acusada em março de um crime de peculato, o famoso caso dos almoços de Isaltino Moraes. Sim, não é um valor, foi um crime que Filipa Laborinho está acusada, é uma quantia que não é propriamente comparada com a de Isaltino Moraes, é muitíssimo reduzida. Estamos a falar de 185 euros por 3 almoços entre 2022 e 2023. No caso de Isaltino Moraes, estamos a falar de muito mais, estamos a falar de um total de 96 mil euros que foram pagos entre novembro de 2017 e dezembro de 2024. Qual é a questão aqui também, só muito sinteticamente, é que Filipe Laborinho é uma ex-vereador do Partido Socialista, foi assinado um acordo entre o Movimento Independente Isaltino, no mandato anterior, entre o Movimento Independente Isaltino e o Partido Socialista do Oeiras. Esse acordo foi viabilizado ou foi acordado pelo líder do PS do Oeiras, que era Rui Nascimento, o sócio de Duarte Moral. E é através da empresa de Duarte Moral e de Rui Nascimento que Rui Nascimento vem a ser remunerado enquanto assessor, precisamente, da vereadora Filipa Laborinho. Portanto, há aqui várias ligações, uma pequena taia que explica estas ligações, nomeadamente à empresa de Duarte Moral. Ligações complexas explicadas aqui por ti, Luís Rosa, relator principal do Observador. Obrigado por ter estado connosco nesta edição das duas. A visita de imprensa à zona de controle de fronteiras do aeroporto de Lisboa foi cancelada, mas afinal o Ministro da Administração Interna e o Ministro das Infraestruturas apareceram mesmo no aeroporto Humberto Delgado. Visita que não estava planeada, mas foi acompanhada pelo Miguel Pinheiro Correia. Miguel, agora connosco em direto neste jornal do aeroporto de Lisboa. O que disseram os ministros? Ora, Vasco, isto foi uma viagem atribulada. Inicialmente estava previsto para as 12 horas uma visita da AN Aeroportos ao posto de controlo da PSP para verificar as novas instalações da polícia, as novas e-gates, as novas boxes. Essa visita acabaria por ser cancelada e, ao que o Observador apurou, porque o Governo queria estar presente. A verdade é que, algumas horas depois, ou 2 horas depois, a visita acabou por acontecer com os ministros, Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas, e Luís Neves, Ministro da Administração Interna, também o Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna e o Diretor Nacional da PSP, Luís Carrilho, sendo que, nestas curtas declarações aos jornalistas, Luís Neves deixou uma garantia de que o futuro será muito diferente de norte a sul do país, isto no que diz respeito ao controle de fronteiras, ou pelo menos ao tempo de espera. Luís Neves garantiu também que já estavam 22 polícias a reforçar o contingente da polícia que está a trabalhar no aeroporto, no controle de fronteiras. Promete que nos próximos dias teremos mais meios neste controle de fronteiras, além de um reforço das máquinas. O Ministro das Infraestruturas, Pinto Luz, garantiu, por outro lado, que a segurança de Portugal nunca esteve em causa, mesmo com a suspensão de dados biométricos, que Luís Neves admitiu que pode acontecer. Pinto Luz garante que, mesmo nesses momentos, a segurança de Portugal nunca foi posta em causa. Declarações de Luís Neves e de Miguel Pinto Luz, aqui resumidas pelo Miguel Pinheiro Correia, que tem estado pelo aeroporto de Lisboa. PS e Chega apontam falhas ao plano de emergência e transformação na saúde. Foi num debate na Assembleia da República, promovido pelo PS, sobre os resultados deste plano para o setor. A deputada Mariana Vieira da Silva considera que o Governo criou expectativas que não estão a ser cumpridas. Já o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, vai mais longe, acusa o Executivo de estar a repetir os erros dos governos do PS na saúde. Em defesa do trabalho do Executivo, a Secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, salienta que o Governo já fez muito mais do que aquilo que estava previsto no plano para o setor. Foi tudo na Assembleia da República esta manhã. O Instituto Nacional de Estatística avançou com vários dados relevantes para o desempenho da economia portuguesa, a começar pela inflação. Estabilizou no último mês. E para nos ajudar a olhar e para perceber estes números, contamos com a ajuda do jornalista Hugo Fortunato de Oliveira. Hugo, agora connosco em estúdio, a inflação fixa-se pelos 3,3%. Exatamente, uma vez mais impulsionada pelos preços dos combustíveis. Segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística, em maio os preços dos produtos energéticos aceleraram para os 13,2%, depois no mês passado se terem fixado nos 11,7%. Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados caiu para os 5,7%. Em abril estava nos 7,5%. Estes dados relativos à inflação deste mês de maio, que está prestes a terminar, são provisórios.
preparatórios. Os dados finais serão conhecidos na segunda semana de junho. E confirma-se, Hugo, a economia portuguesa estagnou nos primeiros 3 meses deste ano. Apesar de, em comparação com 2025, ter crescido 2,3%. Ainda assim, entre janeiro e março deste ano, os dados do INE dão conta de uma variação nula em cadeia. Quer isto dizer que, face ao final do ano passado, o trimestre anterior, não houve crescimento económico. E a taxa de desemprego recuou também. Isto relativamente ao mês de abril é uma variação de menos 0,5 pontos percentuais face ao período homólogo do ano passado e uma ligeira descida de 0,1% em relação ao mês anterior, de março, em que o indicador se fixou nos 5,8%. O que quer dizer que a taxa de desemprego desceu para os 5,7%. Hugo Fernando de Oliveira, aqui connosco em estúdio com o essencial dos dados divulgados hoje pelo INE. Vamos ainda a outras notícias que estão a marcar a atualidade. O tenista português Nuno Borges foi eliminado do torneio Roland Garros. É já o segundo ano consecutivo em que se fica pela terceira ronda do Grand Slam francês e ainda assim é a melhor marca de um tenista português no torneio de terra batida. Perdeu pelos parciais de 7-5, 7-6 e 7-6 com o russo Andrei Rublev, ele que ocupa o 13º lugar no ranking ATP. A área metropolitana de Lisboa e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo vão criar uma rede de centros locais de apoio a migrantes. O modelo de funcionamento das unidades vai ser adaptado à realidade de cada município. Em comunicado, explicam que o objetivo passa por promover a coesão social através da garantia de que todos os cidadãos têm acesso a serviços de qualidade, independentemente do concelho de residência. A Organização Mundial de Saúde anunciou hoje a primeira recuperação de um paciente com o diagnóstico confirmado de ébola no Congo, desde que o surto foi declarado há 2 semanas. Depois de 2 testes negativos, o paciente já recebeu alta do hospital, foi reintegrado na comunidade. O anúncio da recuperação surge no momento em que o diretor-geral da OMS está no Congo com a promessa de que o surto de ébola pode ser contido.